O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago atualizações da previsão do tempo para a região sudeste. O mês de abril apresentou um comportamento mais úmido do que o normal em grande parte do interior do país, inclusive sobre grande parte das áreas produtoras do sudeste, especialmente entre São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Triângulo Mineiro, áreas do Cerrado. O nível de umidade no solo supera até 80%. As chuvas foram mais frequentes e com volumes além do que é normal para a época do ano sobre estas áreas. Já o norte de Minas Gerais apresenta um déficit de umidade porque as chuvas reduziram um pouco mais cedo, especialmente nesta área aqui em tom de amarelo e laranja no mapa. As chuvas reduziram desde o mês de fevereiro, por isso os níveis de umidade estão abaixo de 20%. Nas áreas onde o solo está bastante úmido, as lavouras de milho segundo a safra têm apresentado bom desenvolvimento, mas por outro lado o excesso de umidade acaba impactando, deixando o processo de corte e moagem da cana-de-açúcar mais lento. Agora, para os próximos períodos, a tendência é de chuvas mais espaçadas, algo que é normal para a época do ano. O mês de maio tende a ser marcado por redução das chuvas típica da época do ano, mas ainda assim a chuva não cessa completamente. Quanto às condições oceânicas, o que a gente destaca aqui é a rápida transição que está acontecendo no Oceano Pacífico. A gente teve o fim do fenômeno Laninha durante o mês de março e agora estamos num processo de neutralidade climática, mas com rápido aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial. As águas do Oceano Pacífico Equatorial já estão mais quentes do que o normal, como mostram essas áreas em tons de laranja e mais avermelhadas do mapa. A gente pode acompanhar nesta tabela aqui, que mede os índices, onde temos aqui os índices que são medidos no Oceano Pacífico Equatorial, que todos os índices de desvio da TSM, da temperatura da superfície do mar, estão positivos. Então, grande parte aqui do Oceano Pacífico está com anomalias positivas de temperatura da superfície do mar. E tudo indica que vamos ter a instalação do fenômeno El Niño um pouco mais cedo do que vinha sendo previsto. Na atualização da previsão probabilística dos institutos norte-americanos do último mês, mês de abril, a gente acompanha que as barras em cinza, que indicam neutralidade climática, elas começam a declinar nos próximos trimestres, e as barras em vermelho, que indicam probabilidade de ocorrência de El Niño, elas crescem rapidamente e passam a ser a categoria predominante já a partir do trimestre maio, junho e julho. Então, a partir deste trimestre, poderemos ter já a instalação do fenômeno El Niño e a influência na distribuição das chuvas e temperaturas aqui sobre o Brasil. A probabilidade ultrapassa 62% a partir desse trimestre, e a expectativa é que o El Niño predomine no segundo semestre de 2023, impactando o clima principalmente durante a próxima primavera e também durante o verão de 2023 para 2024. Então, os impactos devem ser mais sentidos durante a próxima safra, que promete ter um comportamento diferente dos últimos 3 anos, que foram marcados pelo fenômeno Laninha. Além disso, tudo indica, as previsões mais estendidas indicam que esse fenômeno El Niño pode chegar a ter forte intensidade até o final do ano de 2023. Vamos acompanhar agora quais serão os impactos na distribuição das chuvas nesse momento de transição e também com a instalação do fenômeno El Niño. Por enquanto, o mês de maio deve apresentar uma redução significativa das chuvas sobre o interior do Sudeste. O mês de maio, como mostra o primeiro mapa aqui que representa a climatologia da precipitação para este mês, já é marcado por poucas chuvas em grande parte do interior do Sudeste. Então, em grande parte aqui das áreas, especialmente o interior de Minas Gerais, se espera uma condição típica da época do ano. Nestas áreas, em tons de branco, a gente não deve ter desvios da precipitação. Já São Paulo, áreas mais ao sul e regiões aqui do Triângulo Mineiro, a gente observa um ligeiro desvio negativo da precipitação, ou seja, as chuvas devem se tornar bem mais espaçadas e com menores volumes. Então, nestas áreas, as condições serão favoráveis para as atividades de colheita, especialmente corte e moagem da cana-de-açúcar e colheita e secagem dos grãos de café. Na faixa leste do Sudeste, a gente pode ter chuvas acima da média, inclusive no Espírito Santo. A passagem de frentes frias um pouco mais frequentes, de forma costeira, devem contribuir para a ocorrência de chuvas, e o Espírito Santo pode ter aí até um atraso na colheita do café, porque já vem chovendo forte no final do mês de abril, e a expectativa ainda de episódios fortes de chuva no início de maio, além de temperaturas
máximas ligeiramente mais amenas podem retardar a fase final de maturação de algumas lavouras e o início da colheita do café. Vamos acompanhar agora como será o mês de junho. O mês de junho é um mês muito seco em grande parte do Sudeste, como a gente acompanha aqui no primeiro mapa da climatologia para este mês. Grande parte de Minas Gerais costuma registrar pouquíssima chuva, ou até mesmo nem registra chuvas nesse mês. E a gente observa que grande parte do interior do Sudeste deve ter uma condição dentro da normalidade. São Paulo, que deve ter chuvas abaixo da média, principalmente as áreas mais ao sul, que costuma registrar volumes moderados, porque eventualmente frentes frias chegam até o estado de São Paulo organizando instabilidades, e nestas áreas onde costuma chover um pouco mais, a expectativa é de desvio negativo da precipitação. O Espírito Santo e o leste e nordeste de Minas Gerais podem ter alguns episódios de chuva que podem superar a média do mês, mas essa área em tom de azul claro indica um ligeiro desvio positivo de precipitação, não significa que o mês será tão chuvoso. Aliás, o Espírito Santo costuma receber alguns episódios de chuva devido a instabilidades que se propagam aqui da costa do Nordeste. O Nordeste tem um período chuvoso aqui na faixa leste da região, eventualmente essas instabilidades também atingem partes do Espírito Santo. O mês de julho, que também é um mês típico de inverno, mais frio e bastante seco no interior do Sudeste, deve ter influência de algumas frentes frias e por isso a gente tem aqui um sinal de desvio positivo da precipitação sobre o interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e também aqui na faixa leste do estado de Minas Gerais e interior do Espírito Santo. Não significa que o mês de julho será um mês muito chuvoso, mas eventualmente teremos alguns sistemas atuando e trazendo episódios de chuva que podem superar a média, então por isso que se espera um mês um pouco mais úmido do que o normal. Vamos acompanhar agora quais serão as expectativas, as tendências para as temperaturas. Por enquanto, o mês de maio deve ter uma maior oscilação das temperaturas mínimas, como é normal do outono, mas sem risco para extremos. As temperaturas mais baixas devem atingir valores abaixo de 10 graus nas áreas mais elevadas aqui entre São Paulo e o sul de Minas. As temperaturas máximas tendem a ficar mais elevadas na faixa oeste entre São Paulo e Minas Gerais. Devido à intensificação do tempo seco, as temperaturas máximas se elevam mais rápido durante as tardes. No mês de junho, a gente deve ter uma intensificação do frio sobre o centro-sul do país de uma forma geral. No sudeste, o frio também deve ganhar um pouco mais de intensidade aqui entre São Paulo e sul de Minas, mas não há previsão ainda para extremos. Por enquanto, é baixo risco para ocorrência de geadas no interior do sudeste. Aliás, essa também é uma característica da influência do fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño é caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aquecimento é transmitido para a atmosfera, então se espera para o próximo inverno uma atmosfera um pouco mais aquecida. Isso diminui o risco para a ocorrência de frio extremo no interior do Brasil. As temperaturas máximas vão seguir aí a tendência de ficarem um pouco mais amenas na faixa leste do sudeste, mas na faixa oeste, devido à intensificação do tempo seco, a gente tem a intensificação do calor aqui no interior do Brasil. Então, aqui sobre o oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, há uma expectativa para temperaturas mais elevadas. E para o mês de julho, a expectativa é que seja o mês mais frio sobre o centro-sul do país. As ondas de frio devem se tornar um pouco mais abrangentes e há um risco maior para temperaturas mais baixas aqui entre São Paulo e sul de Minas. O frio mais intenso, que pode chegar aí até abaixo de 5 graus, fica mais restrito aqui nas áreas do extremo sul do estado de São Paulo, região aqui de divisa de São Paulo com o sul de Minas, principalmente nas áreas mais elevadas. Nas demais áreas, a gente observa que o frio também se acentua nessas áreas em tons de azul. Poderemos ter temperaturas abaixo de 12 até de 10 graus nas áreas em tons de azul mais escuro, mas em grande parte do interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, o risco para frio extremo é menor. E as temperaturas máximas seguem a tendência de elevação por conta da intensificação do tempo seco. Então, por ser um mês muito seco, o inverno é uma estação muito seca, então as temperaturas atingem uma maior amplitude diária. Esses são os destaques da previsão para os próximos meses para a região sudeste. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.